Salve família, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu vou mostrar uma matéria aqui que foi enviada pelo nosso irmão Alan. Na verdade é um vídeo, formato MP4, do presidente da República, Jair Bolsonaro, revelando algumas coisas que a gente já vem falando aqui há anos. Agora é importante você ouvir, porque quando vem de uma autoridade, né, principalmente o cara que está sentado na máxima cadeira que se tem aqui, de cargo público, por mais desinformado que seja a pessoa, chegou nesse cargo, não tem como continuar sendo um iludido, um enganado. Chegou ali, você tem noção da realidade, porque você tem acesso a muita informação, fica sabendo de muita coisa sigilosa. Então o Bolsonaro meio que tenta falar essas coisas, a gente vê isso literalmente, várias vezes, algumas perguntas que são feitas, sempre que diz respeito ao sistema, esse sistema que domina tudo, ele diz, olha, se fosse em off eu falava, mas como está sendo gravado eu prefiro não dizer. Principalmente quando perguntam a ele, olha Bolsonaro, existem forças externas que forçam as coisas a ser como são. Aí ele, olha, se tivesse sem filmar eu falaria, mas tudo isso existe, a nova, né, mundial, existe isso aí. Ele já falou isso abertamente. E agora também ele revela uma tática que a gente também mostrou aqui no nosso documentário, O Banqueiro Illuminati. Nesse vídeo, né, que é uma série de vídeos, era para ser 5, era 6, mas só tem 3 no ar, se eu não me engano. A gente não conseguiu colocar as outras partes no ar, e outras foram censuradas, mas eu acho que ainda tem 3 partes. E ele fala de várias coisas que reforçam o que o Bolsonaro vai dizer agora, e depois a gente explica. Eu quero que você primeiro escute, preste o máximo de atenção dele falando, tá certo? E depois a gente vem aqui complementar. Vamos lá. Já tem 2 Cubas, né? Cuba do turista e o Cuba real. Né? Mas foi filmado dentro de um daqueles 4 hotéis. O que é filmado em 4 hotéis? Filmado toda a tua intimidade. Tá lá, um casal lá, sem problema. Mas muitas pessoas, né, da elite gostavam de ter relações com crianças de 12 anos, 13, 14 anos. Gostavam de ter relações homossexuais. Gostavam de ficar à vontade para satisfazer seus vícios. E o regime cubano, com esse vídeo na mão, chega para esse cara aqui no Brasil, ô seu fulano de tal, você está com a gente ou não está? O cara está. E eu não consegui entender há algum tempo atrás como é que certas pessoas que viviam na ponte aérea para Paris defendiam o regime cubano, diziam que o nosso querido Che Guevara era uma pessoa maravilhosa, mas defendia por causa disso. E no Brasil, com toda certeza, existe gente presa lá e presa no PT também, a mesma causa. Tá? Tem gente que participava de certos tipos de libertinagens que foram filmadas. Estão nas mãos do PT. Eu sou chantageado pelo ex-ministro José Dirceu por uma orgia que nós participamos em Cuba. Eu sou chantageado pelo ex-ministro José Dirceu por uma orgia que nós participamos em Cuba. E você vê algumas autoridades também agindo de maneira suspeita. Como é que esse cara defende essa pauta? Como é que esse parlamentar votou isso daí? Como é que essa outra autoridade de outro poder tomou adesão nesse sentido? Em função disso. Alguns são podres mesmo, não prestam para nada. Se morrer, nem o urubu vai comer aquela carniça ali, tá? Mas outros estão amarrados nisso aí. Então família, tem que lembrar também que ele é político e ele sempre vai mostrar a coisa como se fosse só um lado, né? Não, ó, os comunistas, porque existe, isso é ferramenta do sistema. O comunismo mesmo é a destruição total, mais rápida das coisas. Mas também existe o capitalismo selvagem, que é o outro lado dessa mesma moeda. Os extremos nunca são bons, meus irmãos, nunca são bons. Aí como ele está agora, né, em plena campanha, é claro que ele tem que sempre mostrar só o outro lado. Não é mentira, ele está certo, o que ele falou é verdade. Mas também tem o outro lado, que também suborna, que também chantageia. O Banqueiro dos Donos do Mundo, recomendo de novo que você assista, ele mostra justamente também esse outro lado. Porque, veja bem, meus irmãos, quando esses caras dizem assim, ó, a gente vai fazer um ritual daqueles que Alex Jones gravou, né, lá no Bohemia Grove, com sacrifício, queimação de cara e tudo acontecendo ali, e até hoje tem as dúvidas se aquilo ali era só uma encenação ou se de fato alguém estava sendo sacrificado, né? E ver que os vídeos hoje são proibidos, são tirados do ar. O próprio camarada foi tirado de todas as redes sociais, até do Xvideo. Ele correu pro Xvideo, se for fazer meu canal no Xvideo, meu público vai me assistir lá. E aí baniram o cara de lá também, ele foi banido totalmente das redes. E ele mostrava muita coisa, explicava muita coisa. E conseguiu flagrar, né? Se infiltrou lá, conseguiu flagrar esse ritual, onde participava chefes de Estado, ex-presidentes, etc, etc. Muita gente poderosa, inclusive das Forças Armadas.
E o cara conseguiu gravar isso. Então ele ficou realmente na lista negra deles. E aí, levando pro lado físico, meu irmão, né? A gente sabe que no lado espiritual tem muita coisa, mas nesse vídeo a gente não vai focar nisso, né? O lado espiritual tem pessoas falando idiomas que nunca conheceram, falando perfeitamente, dizendo o que vai acontecer, sabendo do passado daqueles que estão ali presentes, principalmente aqueles que duvidam. Eu já conheci gente que participou desse tipo de coisa. Davi, é uma coisa impressionante. Você pede uma prova assim e baixa lá um cara que você nunca viu, baixa lá a entidade nele e ele fala coisas do teu passado, coisas que você fez dentro do banheiro, e ele diz, ó, você hoje fez assim, 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 pegou tal roupa, vestiu assim, diz tudo a você. E é por isso que muita gente, aquelas que dizem, eu só acredito se eu ver, né? Por isso que o próprio Jesus Cristo, o nosso mestre, disse, bem-aventurado aquele que crê sem ver, porque se você realmente quer prova e vai atrás, você vai conseguir essas provas. O maligno te dá essas provas. Coisa que você diz assim, eu só acreditaria se acontecesse assim, assim, assim. Ele faz. Principalmente se você tiver algum valor. Se você tiver algum valor para ele, para a causa dele, ele vai fazer. Porque o único Deus, né, que considera todos iguais e todos são bem-vindos é o Deus Criador. O inimigo não. O inimigo ele te usa. Ele usa esses dons que Deus te deu. Ele considera uns melhores do que os outros. Se você tem um dom muito grande dado pelo Criador e ele pode usar, aí para ele você é valioso. Se você também não tiver, você só serve, como eles mesmos já disseram, você só serve, você só nasceu para carregar alguns nos ombros. É isso que eles falam. Alguns nascem apenas para carregar outros nos ombros. Então, o banqueiro lá explica, família, que esses rituais acontecem e, independente da parte espiritual, o que é que você vê? Você vê um monte de pessoa adorando um pedaço de barro, um pedaço de madeira, uma coisa inanimada, certo? Vai lá uma fogueirinha, dançam nus ao redor e no começo eles fazem os sacrifícios simbólicos, não é de verdade, é um boneco lá representando, aí canta-se umas músicas em idiomas desconhecidos e etc. Só que à medida que você vai se comprometendo, por exemplo, o cara tem um potencial grande, ele já juntou um certo patrimônio na vida dele, mas ele nunca conseguiu chegar no patamar que ele quer. Então o que é que ele faz? Ele se junta a essas ordens, geralmente naquela que a gente fez um vídeo recentemente. Ali é o começo, é a entrada disso. O cara entra nisso, aí eles perguntam, você está realmente comprometido com a ordem? Não estou. Aí vai ter um ritual tal dia, eu quero que você vá lá. É tudo um teatro, é só para manter as tradições. Aí o cara vai, né, achando que realmente é um teatro. E é um teatro. Só que a coisa vai subindo de nível à medida que você vai participando. Isso é os próprios membros dessas seitas que falam, meus irmãos. Aí começa, não, ó, vai rolar aí, né, um bacanal. Todo mundo vai pegar todo mundo, mas é uma coisa simbólica, é só para distrair, para a gente ficar mais íntimo. Aí o cara, mas rapaz, não, e lá é descrição total. Todos que estão ali são importantes como você, até mais. E aquilo ali vai acontecer de forma simbólica, não se preocupe não. Aí a pessoa diz, beleza, eu vou participar. Só que tudo aquilo ali foi filmado. É mais ou menos o que o Bolsonaro está explicando. Depois começa a avançar ainda mais, meus irmãos, ainda mais. Aquele ritual que eles encenaram lá, queimando o boneco, já não é mais um boneco, é uma pessoa de verdade, geralmente um de menor. Aí o camarada tá lá, no meio de gente grande. E quando eu falo grande, é grande mesmo, prefiro nem citar o tipo, mas gente grande, que controla a tua vida, tem o poder de controlar a tua vida. Essas pessoas estão lá e você no meio, e aí, vai participar ou não? Não, eu não posso me queimar com os caras, senão eu estou destruído. Aí o cara participa. Aí, além dessa parte espiritual, né, que você abre a porta para todos os demônios, tem a questão que você fica comprometido fisicamente, que você participou de um crime. E aí é quando eles chegam pra você, tem até um filme muito bom, meu irmão, eu acho que é Efeito Dominó mesmo o nome do filme, né? Que é com aquele cara que fez Jason Stark, né? Que fez Carga Explosiva. Pronto, tem um filme com ele que mostra exatamente isso, Efeito Dominó. Eles vão lá roubar, né, aquelas joias, mas tinha tanto o conteúdo comprometedor, filmes, fitas, áudios, que era muito mais valioso do que as próprias joias, diamantes, barra de ouro que tinha ali. Quando eles pegam esse material, o povo endoide, tem que pegar esses caras. Aí vem todos os tipos de autoridade das organizações atrás deles. E aí os caras fazem um acordo, o filme vale a pena, assista, meus irmãos. Mas é isso, a informação, né? Quando você se compromete com o sistema, você fica comprometido, como eles dizem, de corpo, preste atenção. Você está comprometido com a ordem de corpo e alma, não é brincadeira. Se você não acredita na parte espiritual, beleza, bota ela de lado. Mas você está comprometido também de corpo, porque você realizou coisas, você participou de coisas que são crimes e eles têm isso filmado. E vão usar contra você, não tenha dúvida.
Então, meus irmãos, o negócio é muito grande, né? Quando você vê um presidente falando desse jeito, você vê o cuidado que ele tem, um medo, inclusive é medo mesmo, porque se falar muito, pensar que não, infarta, tem uma agravação da doença, é assim que acontece. A coisa é muito mais séria, meus irmãos. É como o nosso Jesus Cristo disse, a batalha não é apenas física, é espiritual. E as pessoas não acreditam nisso, né? Se dizem cristão, mas não acreditam no maligno, né? Ele tem o poder de fazer muita coisa, meus irmãos. Inclusive esse também, de falar em línguas, de mostrar, né, comprovar a sua existência às pessoas. Ele faz isso também, dá o dom da adivinhação. É por isso mesmo que Deus diz que a gente não deve procurar essas coisas, né, esses adivinhões, porque tudo vem da parte do maligno. Ele tem pessoas que são guiadas por ele. Do mesmo jeito que tem as pessoas que vêm com o dom de Deus, tem essas pessoas também que se venderam e trabalham para esse tipo de causa. Mas enfim, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui. Recomendo mais uma vez que você assiste o vídeo do banqueiro. Eu vou ver se eu coloco aí no card. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.